Boa noite, bem-vindos todos vocês, obrigado pela presença. Queria apresentar o professor Renato Guilhardi, amigo, apesar de a gente não conviver muito, amigo de longos anos, a gente mantém contato, professor da Unesp, lá de Bauru, da Faculdade de Ciências, e como biólogo é especialista, sua especialidade mesmo é paleontologia, né? E nesse desenvolvimento aí da toponímia 2, eu acabei me valendo primeiro dos amigos, depois a gente entra em contato com os inimigos, né? Onde que entra os nomes, o que importam, se não importam, porque para mim os nomes são fim, né? Mas para muitas áreas eles são meios para chegar a determinados objetivos. Então o Renato foi muito legal, que aceitou na hora, né? Não transferimos o dia, porque ele não tinha agenda outro dia, aproveitamos, não tem verba, então ele veio de graça, né? Acabei de pagar o café para ele. Né? Então agradecendo mais uma vez a tua boa vontade, né? E ele vai trazer então para a gente um pouquinho sobre os nomes dos tempos geológicos, como é que a área dele encara isso, né? Então, take 2. Muito grato. Obrigada, Renato, de coração. São seus. Obrigado. Nossa, estou tendo um déjà vu aqui. Então, meu nome é Renato, muito boa noite a todos. Obrigado novamente, professora Patrícia, por me chamar aqui. É sempre um prazer falar para um público que não é da minha área e volto a falar. Então, por favor, se tiver alguma problemática em relação a alguma nomenclatura que eu der aqui, ou alguma palavra que vocês não estão acostumados, me cobrem que eu volto, explico se for o caso, né? A professora Patrícia falou que vocês estavam tendo uma série de palestras sobre nomenclaturas e coisas afins, né? E eu achei super pertinente trazer aqui, talvez, a história da nomenclatura geológica. Já que eu sou paleontólogo, eu tenho um dicionário próprio, digamos assim, um conjunto de palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia, que vocês certamente já ouviram falar em algum lugar, Jurassic Park, quem nunca ouviu falar, né? Mas existem vários outros períodos geológicos que a gente comumente fala, e eu queria trazer para vocês o que são esses períodos, quem deu nome a esses períodos, o que eles significam, por que eles têm esse nome, e o que aconteceu de biológico, né? Uma história evolutiva mesmo, para vocês terem uma ideia de como o nosso planeta se comportou nos últimos 4,5 bilhões de anos. Afinal de contas, o nosso planeta tem essa idade. E desde então a gente tem um registro disso, né? Nós, paleontólogos, estudamos o registro disso daí, né? Eu coloquei essa frase aqui só para dar uma abertura para vocês. Eu vou dar uma lida rápida, né? Eu sou Shutruk Nuhund, rei de Ashkan e Susa, soberano da terra de Elan, sob o comando dos Inshushinak. Eu destruí Sipar, capturei a estrela Nihassim e a levei de volta a Elan, onde a plantei como oferenda ao meu Deus Inshushinak. Vocês certamente nunca ouviram falar desse desgraçado Shutruk Nuhund, né? Mas ele tem uma importância fenomenal para a história da Mesopotâmia. Elan é uma parte do Irã e essa história ela foi perdida. A gente tem pequenos vestígios só dela, né? Ele foi um rei fabuloso, um dos maiores reis que existiram na história nossa, mas o registro dele é esparso, parco, não tem registro. Por que isso aconteceu? Porque os inimigos deles apagaram a história dele, né? Isso é sempre o que acontece, né? A história é feita por quem vence, né? Mas o fato é que o único registro que a gente tem, e eu considero como real mesmo, é o registro que está na rocha. E a gente lê esse registro, a gente vê esse registro e lê esse registro nas rochas. Esse registro que está nas rochas é um registro que vai contar a história do nosso planeta de uma maneira cronológica. A gente consegue visualizar tempo por tempo o que está acontecendo. É um dos melhores livros que a gente tem. Claro, tem falhas, tem buracos, né? Mas é um registro indelével, digamos assim, que está lá para a gente estudar, né? Então a gente vai dar uma olhada rapidinho hoje, não quero tomar muito tempo de vocês, encher muito de vocês, sobre os tempos geológicos e os seus nomes. Essa foi a proposta que a gente recebeu para falar para vocês.
Mas antes disso, antes de entrar nesses termos, eu preciso falar para vocês, explicar alguns detalhes, só para a gente falar a mesma língua. Primeira coisa é que eu queria dar um conceito para vocês de sistema geológico. O sistema geológico ele é um conceito físico, ele é um conceito material. Tá? Então, sempre que eu falo de um sistema geológico, eu vou falar algumas vezes, poucas vezes, mas vou falar, eu estou falando de um conjunto de rochas que eu toco, uma coisa física, material. Tá? Um sistema geológico, então, é uma sequência de rochas que se depositou durante um período de tempo. Então, em 10 anos, por exemplo, a gente teve uma deposição dessa camada aqui, dessa espessura. Isso daqui é um sistema geológico. Bom, é uma coisa física, material. Tranquilo? Essas rochas, esses sistemas geológicos, então, em intervalos específicos de tempo, a gente vai chamar de unidades cronoestratigráficas. Então, uma unidade cronoestratigráfica, o nome que a gente dá para um conjunto de rochas de um determinado período de tempo. Tudo bem? Tranquilo? Relativamente simples, né? Quando eu falo de período geológico, eu estou falando de outra coisa. Um período geológico não é um conceito físico, não é um conceito material, não é um conceito que eu toco, é um conceito abstrato. Por quê? Porque um período geológico equivale às unidades cronogeológicas que eu disse para vocês, mas podem ser qualquer tipo de rocha. Não sei se vocês já perceberam, mas existem vários tipos de rocha, né? Tem rocha mais arenosa, tem rocha mais síltica, mais argilosa. Independentemente do tipo de rocha, se esta rocha foi formada num período de tempo, eu vou falar de um período geológico. E esses períodos geológicos eu vou falar bastante para vocês aqui. As unidades cronogeológicas que a gente usa são essas aqui. Da mais ampla para mais específica. Então, um éon contém várias eras, uma era contém períodos, um período contém épocas, e finalmente uma época contém algumas idades. Então, esses são nomes de unidades cronogeológicas. É a nomenclatura que a gente utiliza no estudo paleontológico, geológico, e por aí vai. Tá? Tudo bem? Isso daí? Quando eu falo de eras, então, eu acho que são os nomes mais conhecidos de vocês, eu estou falando de períodos de tempo específicos. São 3 as eras que a gente tem no nosso planeta, na história geológica do nosso planeta. Da mais antiga para a mais recente. Essas eras, quem propôs o nome delas foi esse senhor aqui, John Phillips, em 1841. Então já tem uma certa antiguidade dentro da ciência, né? A primeira que ele nomenclaturou seria a era paleozoica, né? Zoicos vida, paleoantigo. Foi proposto um pouquinho mais cedo, em 1838. E as outras duas, a mesozoica, no meio, e a cenozoica, a mais próxima de nós, vida moderna. Os éons seriam períodos maiores do que as eras. Então, dentro de um éon, a gente encontra eras. Tá? A gente tem essa noção de éon posteriormente, apenas em 1930, por esse senhor aqui, Chadwick. E ele classificou 2 éons principais. O primeiro éon do nosso planeta geológico seria um éon que ele chamou de criptozoico, onde a vida está escondida. E o outro éon ele chamou de fanerozoico, né? Vida visível, faneros visível, né? Então a gente teria uma vida evidente, uma vida visível. Na verdade, o éon fanerozoico, dentro desse éon, a gente encontra essas 3 eras aqui. Tranquilo? Sossegado? Então a gente tem, desde 1930, esses 2 principais éons aqui, e dentro desses éons a gente vai ver todas essas nomenclaturas de unidades geocronológicas que eu falei para vocês. Então temos 2 éons e dentro de cada éon a gente vai encontrar um monte desses daqui. Tá? Só para vocês terem ideia de como que era relativamente simples no começo, preste atenção só do lado esquerdo aqui dessa tabela.
Essa foi a primeira tentativa de fazer uma tabela geológica com os nomes dos períodos que a gente tem no nosso planeta, né? Isso daqui foi proposto no século XVIII e não tem muito, entre o século XVIII e XIX, não tem muito detalhamento. As pessoas não tinham ideia muito do que estava acontecendo aqui. Então veja, o primeiro período foi chamado de primário, ou primitivo. Daí teremos um período de transição, que foi o período da inundação bíblica. Daí um período que eles chamavam de secundário, terciário, quaternário. Você já deve ter escutado, né? Às vezes a gente pergunta, nossa, tem um quaternário, mas cadê o diabo dos outros? Eles estavam aqui, só que eles sumiram, né? Primário, secundário foi alterado, o terciário também, o quaternário também tem outros nomes hoje. Mas isso foi mudando. Já no início do século XX, a gente tem essa tabela muito mais esmiuçada, muito mais detalhada, e a gente vai ver que temos um éon principal aqui embaixo, que é o Criptozoico, que eu falei para vocês, e depois o éon chamado Fanerozoico, que vai ter uma série de eras, uma série de períodos e uma série de épocas. Bom? Sempre em colunas geológicas, a gente vai ler essa coluna de baixo para cima. Okay? Então é do mais velho do mais novo. Tá? Sempre a leitura é essa: o que estiver embaixo é mais velho, o que estiver em cima é mais novo, é mais próximo ao nosso tempo. Okay? Nessa escala aqui, nessa tabela, a gente estaria vivendo aqui no Holoceno. Tá? Seria o nosso período aqui dentro do Neógeno, dentro do Cenozoico, dentro do Fanerozoico. Essa tabela nos dá um detalhamento melhor, são nomes que a gente talvez tenha um pouco mais acesso a eles, mas ela dá uma noção de tempo muito errada para nós. Para vocês terem ideia, o Criptozoico aqui, ele tem 4 bilhões de anos. E isso daqui tem 500 milhões apenas de anos. Então isso daqui é 5 vezes maior, tá, do que isso daqui, tudo. A gente vai ver o que aconteceu, para vocês verem como a vida surgiu de forma rápida no nosso planeta. Seria lindo, maravilhoso, se fosse assim tão simples. Até eu conseguiria decorar essas coisas aqui. Mas é claro que a vida não é simples, né? Então a tabela geológica hoje é essa daqui, ó. Olha que coisa bonita. Daí a gente tem que nem japonês, é daqui, ó, indo para cá, e de baixo para cima, tá? Então aqui é o período mais antigo, que eles chamam de Adiano, há 4 bilhões de anos atrás, 4,6 bilhões de anos atrás, até 4. Daí vamos subindo no tempo geológico, até chegar ao Holoceno. E essa associação aqui, a associação que faz a tabela geológica, ela faz essas alterações, porque aqui tem as idades também, a cada semestre. Isso daqui é a última que eles fizeram, e tem alguns nomes novos aqui no Holoceno. Megalaiano, tá? A gente vive no Megalaiano, só para vocês terem ideia, não sei o que significa isso, mas vivemos no Megalaiano. Vocês talvez tenham escutado já de Antropoceno, né? Mas o Antropoceno não existe para a geologia, é um conceito ecológico, só ele não é um andário, não é um nome falso aqui, não existe. Tá? Então a gente tem toda essa caracterização da tabela, e a gente está, cada ano que passa, melhorando, refinando essas datações aqui e o nome delas. Vejam só o complicado, só para vocês terem ideia, eu, particularmente, eu trabalho nisso aqui, eu trabalho no Enciano. Meu trabalho é no Enciano, eu trabalho com trilobitas, que são baratinhas fósseis, que viveram aqui no Enciano, que equivale ao Devoniano inferior, que está dentro do Paleozoico e está dentro do Fanerozoico. Tá? Então, é um pedaço aqui, né, no meio desse turbilhão de tempo geológico. Agora eu queria correr com vocês esse tempo geológico e mostrar o que aconteceu. Vamos começar aonde tudo começou, que é o pré-cambriano, né? Esse geológico começou onde tudo começou. Só no começo. O pré-cambriano, então, ele tem esse nome de maneira bem genérica, a gente viu aqui, na verdade, o pré-cambriano tudo isso daqui, né, tem várias idades aqui, vários nomes no meio, mas eu vou chamar de pré-cambriano de uma maneira mais ampla. O pré-cambriano, então, ele vai dos 4 bilhões de anos atrás até mais ou menos 500 milhões de anos atrás, até esse período aqui chamado Ediacariano.
Então ele vai do Adiano até o Ediacariano. E o que aconteceu nesses 4 bilhões de anos? Bem, nosso planeta, no início, era uma bola incandescente de magma. Foi se resfriando aos poucos, né? Rapidamente, em termos geológicos, em 1 bilhão de anos, o nosso planeta já tinha continentes e protomares, proto-oceanos. Esses oceanos eram extremamente rasos, não eram salgados, de água doce, né? A composição da atmosfera nossa era totalmente diferente. Então tinha o que hoje a gente tem de nitrogênio, que é o maior elemento, a maior quantidade de elemento químico que a gente tem, nessa época era metano. Então a gente tinha 80% de metano na atmosfera e alguns traços de oxigênio e nitrogênio. E esses compostos químicos da atmosfera eram bombardeados. Pois não. Essa composição química da atmosfera desse período, ela é similar assim, a alguma atmosfera do planeta em si? Atualmente não. Não. Provavelmente Marte já teve uma atmosfera similar, mas hoje não é. Nenhum dos planetas do nosso sistema solar tem uma atmosfera similar a essa. E a gente sabe que a atmosfera era assim por análise geoquímica. A gente pega as rochas e analisa, né? Tá? Então a gente tinha essa atmosfera totalmente diferente e ela era diariamente bombardeada por relâmpagos, né? Eletricidade. E além do mais, havia um vulcanismo intenso no nosso planeta, que jogava mais metano ainda e mais carbono para a atmosfera. Então era um mundo totalmente diferente do que a gente vê hoje. Só para vocês verem, terem ideia de como era a disposição dos continentes, sempre eu vou mostrar essas figuras no decorrer, né, de como o continente foi se alterando, mas preste atenção, tem sempre aqui, por exemplo, na Austrália, estão vendo aqui ó, o contorno dela? Deixa eu ver se eu acho o Brasil aqui. Aqui, ó, Amazônia, não tinha o Brasil ainda fora. Está vendo o contorno? Esses contornos são os atuais, mas o que existia mesmo é essa parte marrom, que era a Terra. É uma composição totalmente diferente, né? Então, o pré-cambriano, como eu falei para vocês, é esse período que vai englobar de 4,6 até mais ou menos 540 milhões de anos atrás. Ele vai ter quase 90% da história geológica do nosso planeta. É 8 vezes maior do que o Fanerozoico, que a gente vê a vida, né, como o nome diz, o próprio nome diz. Mas ele não tem muito registro. Lembra que eu falei para vocês que a história é cheia de sem folhas, assim, sem registro? Esse período é muito antigo, é um período que a gente não tem muita visualização do que está acontecendo. A gente sabe que acontecem alguns processos no meio, mas a gente não tem direitinho o que está acontecendo lá. De forma geral, como eu falei para vocês, o nosso planeta era extremamente maleável, porque ele tinha uma composição ainda mole de magma, era tão mole que por volta de 4,5, 4,3 milhões de anos atrás, provavelmente um grande meteoro se chocou no nosso planeta e soltou a Lua. Essa é a teoria mais aceita que a gente tem. Houve um choque, e como era plástico, soltou um pedaço, virou a Lua, tá? E começou a orbitar o nosso planeta. E os primeiros oceanos começaram a surgir. Não eram oceanos iguais aos nossos, eram extremamente rasos, não tinham mais do que 50 metros de profundidade, mas já eram lugares propícios para o surgimento da vida. Tá? Esses mares, então, recebendo matéria orgânica que vinha do continente, matéria com carbono que vinha do continente da explosão dos vulcões, além das chuvas que aconteciam trazendo daquela atmosfera diferenciada alguns elementos químicos à base de nitrogênio, fez com que, por volta de 4,2 bilhões de anos atrás, começassem a surgir aquilo que a gente chama de vida. A gente não sabe como surgiu a vida, não temos isso claro. A gente tem algumas hipóteses de surgimento de vida. A gente sabe que apareceram alguns elementos básicos, isso a gente consegue fazer em laboratório, tipo aminoácidos, não sei se você já ouviu, DNA, essas coisas, a gente consegue formar em laboratório, mas vida, assim, não dá para fazer em laboratório, mas aconteceu em algum momento aí, há 4,2 bilhões de anos atrás. A gente tem, depois disso, de 3,9 até 2 bilhões de anos, essa vida começando a evoluir.
Lógico, era uma vida extremamente simples, eram células únicas, que não tinham um núcleo celular muito organizado, mas estavam nesses oceanos. E nesses oceanos aqui, existia muito do que hoje a gente chama de algas azuis. Já ouviram falar? Cianobactérias? Essas algas azuis são algas, são organismos unicelulares que vivem boiando nos oceanos. E quando elas boiam no oceano, elas têm o seu metabolismo, elas produzem elementos químicos, e esse metabolismo começa a decantar no fundo do mar. Hoje, não dá para ter nenhum registro disso, porque o mar é todo cheio de bicho, né, de animal se mexendo e tal. Mas há 3,9 bilhões de anos não tinha nada. Então o que caía ficava preservado. E isso que fica preservado a gente chama de estromatólito. Não sei se vocês já ouviram falar. Estromatólito é o primeiro registro de vida do nosso planeta. Não é um fóssil, mas é uma ação de um organismo, uma atividade orgânica. Bem, de 2 bilhões até 1 bilhão de anos, a vida começou a ter seus processos evolutivos aumentando a velocidade. A gente começou a ter o surgimento de organismos que a gente chama de triploplásticos, é uma característica celular diferenciada e mostra complexidade. Isso acontece até 1 bilhão de anos atrás. O planeta já estava começando a ficar com a estabilidade que a gente conhece hoje, tá? O nosso planeta, no sistema solar, é o único planeta vivo que a gente chama. O que é um planeta vivo? É um planeta que tem vulcanismo, terremoto, tsunami, são todas ações tectônicas. O único planeta que tem isso é o nosso, o sistema solar. O resto está morto. Marte já teve, só que morreu. Vênus já teve, só que morreu. Mercúrio nunca teve. Mas a Terra ainda sobrevive a isso, né? Então tem essa movimentação que é fundamental para a manutenção da vida. E finalmente, no final do pré-cambriano, chegando ao final, há 700 milhões de anos atrás, aparece o primeiro registro fóssil de animais com mais de uma célula, que a gente chama de animais ediacarianos. São esses animais aqui, parecem medusas, mas não são, né? Ninguém sabe que diabo é, mas está lá registrado há 700 milhões de anos atrás. No final do pré-cambriano e início do cambriano, surge um dos eventos biológicos mais importantes que a gente tem registro, e é isso que fez as pessoas chamarem a partir desse momento de Fanerozoico, porque houve um processo biológico chamado explosão da vida. A explosão da vida é simplesmente o aparecimento de todos os grupos animais que a gente conhece hoje naquele momento geológico. Surgiu assim, pá, apareceu. Tá? Eles apareceram como se fosse uma explosão de surgimento. Então, nesse momento aqui, há mais ou menos 500 milhões de anos, 530 milhões de anos atrás, a gente já tem o registro de todos os grupos animais que a gente conhece hoje. Essa fauna tem um nome especial, ela se chama Burgs, que é devido ao lugar onde eles foram achados, Burgs, no Canadá. Essa fauna, ela é uma fauna que tem animais parecidos, entre mil aspas, com os atuais, com os artrópodes, por exemplo, aqueles baratas e tal, mas animais que não tem nada a ver com nada. Por exemplo, esse animal aqui, chamado Pabinia, ninguém sabe com quem que ele é relacionado, tá? Ninguém sabe de quem que ele é parente. Ele era um animal que tinha 8 pares de olhos, tem uma trombinha bonitinha aqui e uma mandíbula na frente. Ficava o dia inteiro, Parente do alien. Parente do alien, né? Exatamente. Feio igual. Mais feio que ele, esse bicho aqui. Parece um falo, né? Mas é um animal, ninguém sabe se é um animal, chamado alucinogênio, só o nome já diz. Ninguém sabe como ele vivia, porque ele não tem boca nem ânus, não se sabe se ele fazia fotossíntese, não se sabe se ele... não se sabe nada. Tá? Então era um animal que surge e desaparece rapidamente. Então surgem todos os grupos que a gente conhece hoje, mas surgem também grupos que não tem mais hoje, como esse daqui, são grupos extintos que a gente chama. Houve alguma coisa aqui nesse momento da história do planeta que fez, que
teve o favorecimento do surgimento desses grupos animais. Isso tudo na virada do pré-cambriano para o cambriano. Bem, e o cambriano? Né? O cambriano é o primeiro período lá que começa o Fanerozoico. O cambriano é a primeira divisão da Era Paleozoica e vai ter tempo de duração de 40 milhões de anos. Quem sugeriu, quem propôs esse nome foi esse senhor aqui, Sedgwick. Vocês vão ver várias vezes ele aqui. Ele é um grupo de geólogos europeus desse século que gostava de dar nome às coisas. E a gente tem um conceito assim, não sei se o professor Pina falou sobre espécie tipo, ele chegou a falar alguma coisa disso para você? Quando a gente acha um animal novo, a gente escolhe um animal para ser o representante de todos os outros, né? Então a gente chama de espécie tipo. Na geologia a gente tem o estratotipo, a gente acha uma parede de rochas que fala, nossa, essa parede de rochas representa o cambriano. Então é o tipo do cambriano. Sedgwick fez o tipo do cambriano, né, o estratotipo do cambriano, a partir do nome Câmbria, que era a denominação romana para a parte norte do país de Gales. Então, como as rochas foram encontradas nessa região, ele deu o nome de Cambriano. Né? O limite inferior dessa era, desse período geológico, ele vai ser definido com o aparecimento desses organismos que eu mostrei para vocês. Então, a partir do momento que aparecem esses animais, a gente começa a falar sobre Cambriano. Tá? Olha aqui o Cambriano como ele era, né, há 514 milhões de anos atrás. A gente tinha 2 oceanos enormes, o Pantalassos e o Iapetos, e algumas pequenas massas continentais. Tá? Aqui a gente já tem um mega continente que vai perdurar até o final do Paleozoico, que a gente chama de Gondwana. O Gondwana é um continente onde está a América do Sul, inclusive nós atualmente, a África, a Índia, a Antártica. Tá? Só para vocês se localizarem, então, eu estou falando aqui do Cambriano, tá bom? Estamos no Fanerozoico, entramos no Paleozoico, estamos falando do primeiro limite aqui, o Cambriano, ok? Descrito pela primeira vez aqui na região do norte do país de Gales. O Cambriano é conhecido como a Era dos Trilobitas. Como eu falei para vocês, os trilobitas são esses fofos animais aqui que não mais existem entre nós. É uma pena. Eu gostaria muito que eles vivessem entre nós até hoje. Eles tinham até 1 metro de comprimento, essas baratinhas. Lindas. Não parece as baratinhas. Parece umas baratinhas, mas não é. É mais uma gente de camarão do que barato. Mas imagina em dias de frio se acordar assim e pôr o pé numa pantufa de trilobita, que delícia. Mas não, fazer pantufa de dinossauro, né? Essas coisas do ninguém faz. É verdade, pô, sacanagem fazer vai de trilobita, é muito melhor. Mas o fato é que nessa época aqui a gente estava lotado de animais que eu falei para vocês que marcam o início do Cambriano, e vejam, todos eles aquáticos, tá? Nenhum deles ainda é continental. A gente está vendo o desenvolvimento da vida surgir e se desenvolver aqui dentro dos oceanos. O segundo momento, o segundo tempo geológico é o Ordoviciano, dentro do Paleozoico. O Ordoviciano, ele tem uma duração de 65 milhões de anos, vai se iniciar a 500 milhões e termina a 435 milhões de anos atrás. Quem propôs esse nome foi esse geólogo britânico, o Lepore. Ele vai utilizar para propor esse nome, segundo ele, o nome de uma antiga tribo celta, os Ordovices, que viviam no norte e no leste do país de Gales. Então vocês reparem que o país de Gales está cheio de estratotipos, né? Então se a gente for para o país de Gales um dia, reparem nas paredes rochosas que vocês vão ver uma rocha. Aqui é o Ordoviciano. Então reparem, a gente ainda tem aqueles 2 grandes oceanos, o Pantalasso e Iapetos. Quando o ano começa a se mexer para o norte, reparem que as coisas vão se mudando, né, no decorrer do tempo. Surge mais um oceano ali. Aonde? Valeu o Tétis. Verdade, o Tétis aqui. O Tétis é
hoje, o Mediterrâneo é um resquício do Tétis. A gente vai ver o Tétis melhor daqui a pouco, daqui uns 5 períodos. Então o Ordoviciano está aqui, né? Tá bom? Só para a gente se localizar, a gente está subindo aqui, novamente no país de Gales. Próximo, desculpa, a fauna do Ordoviciano, ela começa a ficar muito mais diversa. A gente começa a ter uma proliferação de algas, de vegetais aquáticos, de cefalópodes, como lulas grandes, gigantes. Então a gente já tem uma fauna se aproximando, assim, aquilo que a gente conhece nos dias de hoje. Siluriano, próximo período. O Siluriano durou apenas 25 milhões de anos, iniciando-se a 435 até 410 milhões de anos atrás. Tá? Quem propôs o nome foi esse geólogo britânico também, o Hutchinson, que também a partir da denominação de uma tribo celta, os Silures, que no tempo da ocupação romana habitava o país de Gales novamente. Tá? O pessoal sem imaginação. Isso é bairrista. Oi? Só você tem hoje bairrista. É que nessa época os melhores geólogos eram os ingleses, não tinha como. Eles que eram os que realmente se locomoviam por toda a Europa para fazer essas comparações, né? Como eu falei para vocês, isso é um estratotipo, mas o siluriano a gente vai encontrar em vários países europeus, inclusive no Brasil, na África, no mundo todo, né? Olha aqui o siluriano como é que está. Vão reparando com os continentes, sempre vai ter uma massa muito grande continental no Polo Sul, impressionante. Aqui o siluriano, e conforme a gente vai subindo no tempo geológico, esses nomes aqui do lado vão começar a aparecer em maior quantidade, porque a gente começa a ter uma maior quantidade de páginas no nosso livro de fauna, né? O siluriano é uma fauna extremamente similar à do Ordoviciano, digamos assim. A gente vai ter o início da continentalização. Pela primeira vez, um grupo de organismos sai da água e vai para a terra. Esse grupo são os vegetais. Tá? São vegetais muito simples, parecem musgos, mas estão lá. E no fundo do mar a gente tem um ambiente similar ao período anterior, o Ordoviciano. O Hutchinson também denominou o Devoniano, que é o próximo período. O Devoniano teve 45 milhões de anos, durou de 410 a 355 milhões de anos atrás, tá? E no caso do Devoniano, eu já tive o prazer de estar lá, o estratotipo é em Devonshire, no sudeste da Inglaterra. A região de Devonshire, eles localizam o Devoniano lá, muito bem, por sinal. Olha aqui o Devoniano, porque a gente tem a disposição dos continentes. Vocês estão começando a reparar que está havendo uma mudança, antes estava meio quebrado, né? Agora está começando a ficar um mais pertinho do outro, né? Vocês estão vendo isso, que estão começando a se movimentar, assim? Daqui a pouco vocês vão ver como é que, a que ponto chega essa movimentação. O Devoniano, então, a descrição dela aqui é de Devonshire, na região de Devon. E o Devoniano é fabuloso para quem gosta de vertebrados, animais com ossos, porque é a idade que a gente chama de idade dos peixes. E outras coisas também, que eu já falo para vocês. Mas no Devoniano aparecem todos os grupos de peixes que vocês possam imaginar. Se a gente pensa hoje, se vocês lembrarem lá do tempo do cursinho, milhões de anos atrás, vocês vão lembrar que tem dois grupos principais de peixes, né? Os cartilaginosos e os ósseos. Lembra disso? Tubarão e peixe-ósseo. Existiram mais 4 tipos, além desses dois, e os 4 tipos estavam aqui, surgiram no Devoniano. Então, era uma época de extrema diversidade desses animais, esse grupo de animais. Esse daqui é um grupo de peixes chamado de Platodero, não existe hoje, chegava até 8 metros de comprimento. É o primeiro animal vertebrado com desenvolvimento de mandíbula. Isso aqui, que é tão comum a nós, só foi surgir aqui com esse grupo animal. Tá? Era uma mandíbula extremamente frágil, fraca.
Então ele não conseguia morder como a gente, raspava o fundo do substrato atrás de lama com um alimento. Então ele é assustador assim, mas não fazia mal nenhum. Está parecido, eu não sei. Aqui só para vocês verem, já existiam tubarões também, então o Mondrix, que é o grupo que a gente chama, desde o Devoniano, esse grupo existe até hoje, né? Trazendo filmes maravilhosos para a gente assistir, né? Shark Tornado, Mega Tubarão, filmes de excelente qualidade. Tubarão 25. E o legal do Devoniano é que no continente as coisas começam a se alterar. Os vegetais eles começam a crescer em tamanho, agora eles não são mais aqueles musguinhos pequenos, eles viram, evolutivamente falando, samambaias de grande porte, tá? E os peixes saem do ambiente aquático, surgindo os primeiros anfíbios. Então os anfíbios também surgem aqui no Devoniano. Tá? Todos os grupos de peixe e os anfíbios surgem aqui no Devoniano. No Devoniano eles tiveram uma expansão muito grande. A gente tinha anfíbios do tamanho de um potro, assim, chamado Ictiostega. Montar no Ictiostega devia ser legal, né? Bem, o próximo período é o Carbonífero. O Carbonífero foi proposto por esse senhor, William Phillips, também britânico, tá? Durou 60 milhões de anos, entre 355 a 295 milhões de anos atrás. E o Carbonífero tem esse nome de acordo, em razão, às quantidades de carvão, depósitos de carvão, que eles encontravam associados a essa idade. E isso tem um motivo para ser. Né? O Carbonífero foi o período geológico onde a gente teve a maior temperatura global do planeta. Se a gente acha que hoje a gente está passando por um aquecimento global, é que vocês não viveram no Carbonífero. Hoje a temperatura média do planeta é de 14 graus. No Carbonífero, a temperatura média do planeta era 32 graus. Então era muito mais quente, o dobro de quente do que hoje. Né? Então a gente tem um período muito quente e muito úmido. E se é muito quente e muito úmido, a gente tem o favorecimento do aparecimento de florestas. Então nesse período aqui, que tinha essa disposição dos continentes, e veja, já está formando aquilo que talvez você já tenha escutado uma vez na vida de vocês, que é a Pangeia. A Pangeia tem o seu início aqui no final do Carbonífero, que é essa grande massa de terra, né? E nessa grande massa de terra quente e úmida, uma série de florestas começou a se desenvolver, e junto com as florestas, então o Carbonífero aqui, né, descrito aqui no centro da Inglaterra, no meio da Inglaterra, no caso dos Estados Unidos, porque eles são muito melhores que a gente, eles têm uma divisão diferente, eles chamam não de Carbonífero, mas eles chamam de Mississippiano e Pensilvaniano. São propostas de lá, um porque foi descrito no Mississippi, outro no estado de Pensilvânia. Né? Como lá não existe carvão, eles quiseram dar outro nome para isso. Mas o fato é que nos oceanos a gente tinha esse tipo de configuração, uma série de equinodermos, lírios do mar, e no continente, enormes florestas. Imaginem um enorme pântano quente em todo o planeta. Tá? Além desse enorme pântano quente, a gente tinha insetos pela primeira vez se desenvolvendo aqui no planeta. E uma adaptação fenomenal, que a gente dá pouca bola, mas na história evolutiva é o ponto máximo, assim, desenvolvimento de asas. Os insetos com as asas dominaram o planeta e ainda dominam. Tá? Esses insetos se deram tão bem na coevolução dessa vegetação que tinha libélulas com mais de 1 metro de diâmetro, de comprimento. Assim. Então eram umas coisas voando assim, de um lado para o outro. E o pessoal reclamando de novo. E o pessoal reclamando assim, pô. Imagina, chikungunya que se passava, né? O bicho se sugasse, você morria. Achava de sangue. Mas o Carbonífero é um período bem interessante mesmo. Extremamente quente, como eu falei para vocês, praticamente o dobro da temperatura atual. E
Não devia ser legal acampar nesse momento. No Carbonífero também aparece, além da asa dos insetos, que é um ponto evolutivo extremamente forte, outro ponto evolutivo maravilhoso para a nossa história como vertebrados, que é o desenvolvimento do ovo amniótico, que a gente chama. O ovo que não necessita mais de contato com água. Ou, em outras palavras, surge um grupo chamado réptil. Os répteis surgem aqui no Carbonífero, com esse ovo aqui, e definitivamente conquistam o ambiente terrestre. Então não precisa mais de água, em teoria, para reprodução, para mais nada. Lógico que precisa, mas para reprodução não é mais necessário. Então conquistam o ambiente terrestre definitivamente. Então o ovo surgiu primeiro que a galinha. Sim, é o que eu sempre falo. Com certeza. Pronto, está respondido. Mas eu não sei porque essa dúvida persiste. Não sei porquê. É a febre, eu tô com febre. Não, mas é isso mesmo. Boa colocação. O último período do Paleozoico é esse período chamado Permiano. Permiano, também descrito por Murchison, é o único período onde o estratotipo do Paleozoico não foi descrito na Europa, propriamente dito, foi descrito finalmente em outro lugar, em uma região chamada Perm, na Rússia. Tá? Então, essas rochas permianas foram descritas na Rússia, numa área chamada Perm, por isso Permiano. Tem uma duração de 45 milhões de anos e termina 250 milhões de anos atrás. Olha como estava o nosso planeta nessa época. Esta é a verdadeira Pangeia. Então a gente tem, no final do Permiano, todas as massas continentais praticamente unidas. A gente tem já um início de divisão aqui dessas duas massas continentais, formando o que a gente chama de Gondwana ao sul, e de Laurásia aqui para cima. Tá? No Gondwana a gente vai encontrar o que hoje a gente chama de América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia. A Índia que está aqui hoje, o Permiano estava aqui embaixo. E esse ambiente aqui, de tão quente, se tornou árido. Isso aqui é um enorme deserto. Então durante o Permiano inteiro a gente teve um deserto gigantesco aqui em cima do Brasil. Mas nesse Permiano, mesmo com esse deserto, mesmo com essas adversidades, a gente tem o desenvolvimento de alguns grupos interessantes. Antes eu quero só mostrar para vocês aonde é descrito o estratotipo do Permiano. Então veja, bem longe da Europa mesmo, né? Na parte asiática da Rússia. E no Permiano a gente tem o surgimento de grupos animais, répteis, muito interessantes. Né? A gente tem esses dimetrodons aqui, que são répteis, que a gente chama répteis semelhantes a mamíferos. Nós descendemos disso daqui, por que pareça. É o primeiro grupo que vai dar origem a nós mamíferos. Existem répteis marinhos, então os répteis que estavam acostumados ao ambiente terrestre voltam ao ambiente aquático. Tá? E esses répteis aqui, principalmente esse, que é fácil de achar, qualquer dia se vocês forem para Rio Claro ou para Piracicaba, vocês acham fácil o fóssil desse aqui. E aí para qualquer pedreiro que você acha. É um mesossauro, um animal desse tamanho aqui, só que a gente encontra esse animal aqui e na África. Mesmo grupo, mesmo animal. Então é esse que de vez em quando aparece na mídia. De vez em quando ele aparece na mídia. Realmente eu lembro. É uma pedra branca, assim, e está sempre em cima, são uns ossinhos bem marcadinhos, assim. Né? Depois eu posso mostrar uma foto que eu não tenho aqui para te mostrar. Mas eles são clássicos, assim, são do estado de São Paulo, são símbolos do fóssil do estado de São Paulo. Só que eles são encontrados na África também. E o cara que propôs a teoria dos continentes estarem juntos utilizou desse animal para falar, olha, os continentes estavam juntos, porque é possível esse animal estar em dois continentes com um oceano no meio. O Permiano, ele marca o final do Paleozoico. E não é por acaso que o Paleozoico termina aí no final do Permiano. O final do Permiano marca a maior extinção em massa que o nosso planeta teve. Ninguém entende direito ainda o que aconteceu, provavelmente algum fator climático, mas 95% do que existia desapareceu. Some. Tá? De uma vez, sumiu. Tá? Então, o Permiano marca
a maior de todas as extinções que a gente chama. A segunda extinção ocorreu lá atrás, a segunda um volume ocorreu no Devoniano, e a terceira a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é dos dinossauros. Graças a Deus eles morreram. Não. Mas o triste... mas o triste é que adivinha quem desaparece de vez aqui? Os trilobitas desaparecem de vez aqui. É uma extinção triste. Precisamos fazer um filme do trilobita. Sim. Trilobite War. Bem, o final do primeiro termina com o Paleozoico e se inicia o Mesozoico. O Mesozoico é o que a gente chama de idade dos répteis, porque nesse período aqui, ó, tá aqui, ó, Permiano, e isso tudo aqui é o Mesozoico. A gente tem o desenvolvimento de todos os grupos de répteis que vocês possam imaginar, tá? Répteis é um grupo falso, não sei se o professor Pina falou para vocês, ele não existe biologicamente, mas eu estou falando o nome réptil porque para a gente saber o que é, né? Mas dentro desse grupo répteis, a gente vai encontrar esse grupo aqui que se desenvolve muito bem durante o Mesozoico, que são os dinossauros, que se extinguiram, morreram todos, graças a Deus, com exceção, deu um bug aqui, ó, com exceção de uma varetinha aqui, de um táxon, que é o grupo das aves. Então, as aves são os únicos dinossauros viventes, né? Então, tudo isso aqui desapareceu. Alguns desses aqui desapareceram também, eu vou mostrar alguns grupos, pterossauro, leptossauro, alguns leptossauros desaparecem, mas a grande maioria dos répteis desaparece no final do Mesozoico. Aqui marca o final do Mesozoico, tá? Outros grupos aqui, só para vocês terem ideia, o Pseudossul, que é o grupo que dá origem aos crocodilos atuais, passa isso. O Sinápsida, que são os répteis semelhantes a mamíferos, passa isso e dá origem aos mamíferos, que somos nós, né? Onde mais tem? A Anápsida passa isso, é o grupo das tartarugas. Então são poucos os grupos que passam, a grande parte aqui desaparece. O primeiro momento dentro do Mesozoico é o Triássico. O Triássico, ele é proposto por von Alberti, ele tem uma duração de 47 milhões de anos, inicia-se há 250 milhões de anos atrás e termina 203 milhões de anos atrás, e o nome Triássico é em decorrência das rochas onde esse senhor propôs o estratotipo, que tinha uma nítida tripartição, ele conseguia ver sempre uma repetição de 3 partes, tá? É um ritmito que a gente chama, uma rocha clara, escura, clarinha, clara, escura, clarinha, clara, escura, clarinha. Olha o Triássico aqui, o final do Triássico, como é que está, ainda os continentes estão juntos aqui, começa a surgir um proto-atlântico, se a gente pode dizer isso, tá? Mas ainda é muito incipiente. Olha o Tétis aqui, tá vendo onde ele está se surgindo? A Europa está aqui, ó, ela vai engolfar o Tétis e vai acabar o Mediterrâneo. Então, o Triássico que foi descrito aqui na Alemanha, nos Alpes, é o primeiro dos períodos dentro do Mesozoico. E o Triássico ele tem essa caracterização, a gente tem uma quantidade enorme de invertebrados e invertebrados. O próximo período é o Jurássico. Estou passando rápido, se vocês quiserem, pode parar, perguntar, só para não amolar vocês demais. Jurássico, todo mundo conhece o Jurassic Park, né? Mas o Jurassic Park, o Jurássico, ele tem uma duração de 68 milhões de anos e inicia-se há 203 milhões de anos atrás e dura até 135 milhões de anos atrás. Quem propôs o estratotipo do Jurássico foi von Humboldt, nas montanhas Jura, no norte da Suíça. Isso é o nome Jurássico. Tá? Isso em 1795. Olha aqui o nosso Jurássico, como é que está. A gente já começa a ver, né, todos os continentes atuais mesmo, todos fora da posição, mas já visualizamos. Jurássico, então, descrito aqui no norte da Suíça, nos Montes Jura, nas montanhas Jura.
Jurássico de forma aquática vai ter uma fauna extremamente semelhante à atual. A gente já tem uma fauna moderna, que a gente chama na paleontologia, que é uma fauna moderna, uma fauna com bivalves, uma fauna com gastrópodes, cefalópodes, como a gente vê hoje nos oceânicos. E o último período é o Cretáceo. O Cretáceo, quem propôs foi esse belga, o Sr. Holloway. Dura 70 milhões de anos, é um período longo, de 135 a 65 milhões de anos atrás. Tá? O Cretáceo é muito interessante porque ele foi descrito dentro da bacia de Paris, na França. Tá? O nome Cretáceo, eu não consegui achar por que eles deram esse nome, mas eu sei que é uma parte relacionada ao calcário. Talvez seja uma similaridade, mas não tenho ideia, para ser muito sincero. Olha como estava o Cretáceo, né? O final do Cretáceo. Então já temos aqui uma disposição bem interessante. Já temos o Atlântico bem formado no final do Cretáceo. Tá? Já temos aqui Tétis, que virou Mediterrâneo. Temos a América do Sul já separada da África, que está quebrada. A América do Sul tem uma entrada de água que vai até o Chaco Paraguai atual. Não existia a América Central. A Austrália ainda estava conectada à Antártida. Nossa. E a Índia estava num processo que a gente chama de deriva, estava derivando para cima, está se movendo para o hemisfério norte. Ela vai se chocar no final do próximo período, no início do terciário, com a Ásia, e esse choque com a Ásia forma os Himalaias. Até hoje eles estão se chocando. As maiores montanhas são do Himalaia, né? Se a gente for no K2, no Everest, cada ano que passa elas estão mais altas. Por quê? Elas estão se chocando e estão subindo. Então o Cretáceo é daqui, da bacia de Paris, no centro da França. E o Cretáceo é aquele ambiente onde nas águas é extremamente similar à atual, só que na parte continental a gente tem uma diversidade muito diferente. É o apogeu da época dos dinossauros. Então a gente tem, além dos dinossauros, grupos de répteis caracteristicamente marinhos. E não confundam, nunca falem que o dinossauro é marinho. O dinossauro tem que obrigatoriamente pisar em terra e andar em terra. Tá? Se está nadando não é dinossauro, ou fulano. Então isso daqui são um grupo, aqui um homem, lógico que viveu com esses bichos, não precisa uma comparação, né? Por favor, né? Eu acho que não preciso falar, mas é só para comparação de tamanho com alguns desses grupos aqui. Então existiam tartarugas gigantes naquele período. Esse animal aqui se chama Mosasauro, era um enorme carnívoro. O Elasmossauro, que é um sauropterígeo. Tem gente que acredita que eles estão vivos até hoje no Loch Ness. Esse daqui é um ictiossauro, parece um golfinho e é realmente uma analogia evolutiva. Eram animais com uma visão extremamente desenvolvida, melhor que qualquer animal atual. Todos morreram. E na Terra, quem estava lá? Esse bando aqui, né, de inúteis que faleceram. Não, estou brincando, eu falo assim dos coitados dinossauros, porque se não fosse a morte deles, não se desenvolveria esse pequeno grupo aqui que chamado mamífero, do qual deu nossa origem. Né? Além disso, no final do Cretáceo, a gente já tem aves em abundância, tá? Além do surgimento de algo extremamente importante que hoje parece comum, mas que até então não existia, a flor. Vegetais com flores surgem aqui no Cretáceo. Tá? E a flor, ela desenvolve-se evolutivamente em conjunto com alguns grupos de insetos, né? Que a gente chama de coevolução. Sem um, o outro não existe. Tá? Outro grupo de répteis que desaparece é o grupo dos pterossauria, são esses animais aqui. São dois grupos principais, os sinfonecoides e os pterossauria. Novamente, isso aqui não existiu, tá? É só uma comparação de tamanho, para vocês verem que esses bichos chegavam a um tamanho considerável. Né? Há muitas dúvidas aí de como eles funcionavam, porque não é nada parecido com eles atualmente.
Só para vocês verem a bizarrice que eles são, eles têm não sei se dá para ver em algum lado assim. Tá vendo? Tá aqui os dedos deles, tá vendo? Esse daqui, ó, é o dedinho. Ele desenvolve, ele fica gigante. E ao mesmo tempo ele desenvolve um outro osso chamado pteroide, saindo aqui da bacia escapular. Então ao mesmo tempo ele desenvolve um osso aqui e o dedinho cresce, se funde. E nisso daqui tem uma membrana. Tá? Então é uma coisa diferente. Quando ele ficava em solo, em terra, ele não era quadrúpede. Ele andava com os cotovelos apoiados no chão. Então, o movimento dele no chão era assim. Com as pernas de trás, né, com os membros posteriores, mas na frente ele andava com o cotovelo, porque o dedinho não permitia que ele apoiasse no chão. Tem pessoas que acham que ele não voava, na verdade ele planava, então ele necessitava subir em montanhas ou alguma coisa mais alta para se jogar, mas o fato é que o Brasil é um dos principais lugares do mundo onde a gente encontra esses grupos de animais. Tem gente de fora estudar esses animais no Ceará, que é o principal lugar que a gente tem fósseis desse grupo animal. Muita gente rouba, contrabandeia. Bem, o final do Cretáceo marca também o final de um outro período, que é o Mesozoico, né? Por que ele marca? Porque houve uma nova extinção. A extinção do Cretáceo a gente tem uma ideia melhor, a gente sabe o que aconteceu. Caiu um meteoro, chumbou o planeta, e ao chumbar o planeta, esse meteoro levantou uma quantidade tão grande de partículas na atmosfera que o nosso planeta ficou na escuridão entre 10 a 100 anos. E sem luz chegando, adivinha o que acontece? Os vegetais morrem. E sem vegetais, toda a cadeia ecológica desaparece, né? Então, a principal causa da extinção dos grandes animais nesse período foi esse choque de um pólido, que a gente chama de um cometa, um asteroide, com o nosso planeta. Esse choque aconteceu onde hoje a gente chama de México, na península de Yucatán, no México. Aqui, ó. Cratera, existe uma cratera lá registrando isso. A cratera tem um fantástico nome de Chicxulub, que em asteca significa alguma coisa como Deus do rabo queimado, alguma coisa assim. Similar a isso. Não foi minha mão no fogo, mas é algo parecido. Bem, depois que houve essa escuridão global por mais ou menos 100 anos, concomitantemente, o pouco de radiação solar que entrava não conseguia sair, porque a atmosfera estava cheia de partículas. Então a temperatura começou violentamente a esquentar. Tá? Houve um efeito estufa. Então em 100 anos era um inferno viver nesse planeta aqui. Poucos sobreviveram, mamíferos estão entre eles. E finalmente entramos no último momento geológico que eu queria falar para vocês, que é o Cenozoico. O Cenozoico é conhecido como idade dos mamíferos, porque com a extinção dos dinossauros, abriu-se o que a gente chama de biologia de nicho ecológico para os mamíferos se desenvolverem evolutivamente. Abriu-se condições, né? Porque não tem mais dinossauro lá, os mamíferos entraram e tomaram conta. Tá? Aqui só para vocês terem ideia da diversidade de grupos de mamíferos que a gente tem, desde monotremata, que são ornitorrincos, sabe? Aqueles que põem ovo, marsupiais como o canguru e o gambá que o seu gato te trouxe, são todos mamíferos com um monte de outros grupos aqui, inclusive nós, primatas aqui, tá? Que se desenvolvem já a partir do final do Cretáceo e início do que eu vou chamar de Terciário. Então vejam, só para a gente se contextualizar novamente, eu terminei aqui o Mesozoico e entrei finalmente no Cenozoico. Como eu falei para vocês, essas tabelas mudam com muita frequência, né? Na minha época era chamado de terciário e quaternário, hoje não mais, a gente chama neógeno e quaternário. Então o quaternário está perdido aqui, se alguém daqui 50 anos perguntar cadê o terciário, cadê o secundário, né? Vai ter que mudar esse nome daqui a pouco. Mas o fato é que a gente tem esses nomes aqui, paleógeno e neógeno, e dentro deles existe uma série de séries, de épocas.
Tá? Então, talvez você já tenha escutado de algumas delas, como Pleistoceno, Holoceno, que é o que a gente vive. Por sinal, entre o Holoceno e o Pleistoceno é o limite de 11 mil anos, que é o limite para se considerar um fóssil. Então, se vocês quisessem saber a partir de que momento eu posso chamar algo preservado de fóssil, é a partir de 11 mil anos, ou seja, final do Holoceno e início do Pleistoceno. Tá? Muitas dúvidas surgem também em pessoas, e é normal isso, a diferença entre paleonto e arqueologia. Então não confundam, por favor, paleontologia é sempre estudo de animais, organismos, animais, vegetais, e suas características do tempo geológico. A arqueologia é o estudo da cultura humana, de forma geral. Então a gente vai ver daqui a pouco que o ser humano surge aqui, ó, tá? Ele está dentro do Pleistoceno. Então a gente tem existem paleontólogos que trabalham com o ser humano, mas existem também arqueólogos que trabalham com o ser humano antigo. Então o terciário, eu vou usar o termo terciário, né? Ele foi proposto por esse senhor aqui, Arduino. Arduino, em 1760, ele definiu isso na Itália, que seria o terceiro tempo, né? Lembra que tinha o primário, o secundário, seria o terceiro tempo, né? Durou 64 milhões de anos, de 65 milhões de anos atrás até 1 milhão de anos atrás. 1 milhão e 750 mil, desculpa. Esse daqui é o meio do terciário, já está muito parecido com o atual. A gente ainda não tem a formação completa dos Andes aqui, ainda não tem também a formação completa do Himalaia, a Índia ainda está começando a chegar perto, já movimentou, mas não bateu. Não tem a América Central ainda conectada. A gente tem um golfo de água entrando aqui na África. Boa parte da Eurásia está embaixo d'água. Consegue ver? Então a gente tem parece que não é, né? Isso é só uma característica que o pessoal antigo usava para denominar alguns períodos do terciário. Então, o que eles chamavam de Eoceno, Mioceno e Plioceno faziam referência mais à quantidade de organismos que a gente encontra hoje, que eram encontrados também naquela rocha. Então, por exemplo, o Plioceno, se a gente pegasse uma rocha do Plioceno, fósseis, desses fósseis, de 50% a 67% eu encontraria nos tempos de hoje. O resto eu não encontraria. No Mioceno, 17% do que eu encontrasse daqueles fósseis, eu encontraria a mesma espécie no tempo de hoje. O resto não. Então, assim, o Eoceno 3%. Né? Então é do mais novo para o mais antigo. O Oligoceno ele foi descrito posteriormente por esse senhor aqui, von Beirich. E o Paleoceno ele foi descrito também em 1874 por Schimper. Todos esses três aqui, esqueci de falar, foram descritos por esse senhor chamado Brie, que é muito importante dentro da biologia. É um cara que propôs um conceito que a gente usa sem dó na paleontologia, que é o conceito de atualismo. Tudo que a gente vê hoje, a gente tem que jogar no passado, senão a gente não entende o passado. Então a gente usa o atual para entender o passado. Aqui alguns grupos de animais fósseis que aparecem no terciário. Se vocês tiverem a oportunidade de ir no Egito, tentem martelar a pirâmide, está escondido, corre lá e dá uma martelada. E vocês vão achar uma série de fósseis no calcário do Egito. Vocês vão sobreviver, vai por mim. Um monte desse calcário formador da pirâmide, na verdade, tem fósseis na sua composição, tá? Do terciário. No terciário também viveu o maior dos tubarões de todos os tempos, o Carcharodon. Veja esse grupo de cientistas felizes dentro da boca do Carcharodon. No terciário também os mamíferos estavam em desenvolvimento pleno e alguns deles voltaram à condição marinha, que é o grupo de cetáceos, baleias, surgem aqui, golfinhos. E no terciário a gente tem o aparecimento de faunas de mamíferos, como eu disse para vocês, diferenciadas. Começou a aparecer muitos grupos de mamíferos, muitos. A diversidade era enorme desses mamíferos.
junto a esses mamíferos que abundavam por todo o planeta, a gente tinha aves, que a gente chama de aves raptoras, também de grande porte. Essa daqui é uma Batornis, uma ave que viveu na Argentina, tinha 13 metros de comprimento, era uma predadora. E surgem também os primeiros hominídeos, os primeiros parentes nossos. O primeiro fóssil que a gente tem de parente nosso, quando eu falo parente é de grupo taxonômico próximo, é desse animal aqui, Australopithecus afarensis. É um animal africano, por sinal, o grupo hominídeos surge na África, tanto o fóssil como a genética molecular mostra isso, mas esse é provavelmente o mais próximo de nós, nossos primos mais distantes, assim. Australopithecus afarensis. É o que, não sei se vocês já ouviram falar da Lucy, o fóssil Lucy, já ouviram falar? Sim. Lucy é um Australopithecus afarensis, né? O paleontólogo que estava lá na África, ele não tinha dinheiro para ficar 2 meses lá e não achou porcaria nenhuma nesses 2 meses. No último dia, feliz de não ter achado nada, né? Ou seja, estava extremamente triste, ele foi fora do seu acampamento, dar uma volta, dar uma espairecida, assim, se vocês me entendem, né? Daí, ao dar essa espairecida, o bicho literalmente topou com o fóssil, trupicou o fóssil disso daí, de Australopithecus. Ele ficou tão contente, mas tão contente, que deu o nome de Lucy, porque dizem as más línguas, ele estava escutando Lucy in the Sky with Diamonds no momento da sua relaxada. Mas ele, o Australopithecus ele não estava dessa forma, ele não era isso. O Australopithecus, ele é o primeiro hominídeo erecto. Cuidado com os nomes, isso que eu vou falar daqui a pouco. Porque tem o Homo erectus, mas ele não é o primeiro a andar de pé. O primeiro a andar de pé é a afarensis, e a gente tem registro de pegadas fósseis. Tem pegadas desses animais andando numa planície de uma explosão de vulcão. Então explodiu um vulcão, caiu cinza, né, e eles andaram no meio das cinzas, né, fugindo do vulcão. E tem o registro de uma família. Então tem um papai Australopithecus andando na frente, assim, dá para ver direitinho assim, nas pegadas. Tem um macho andando na frente e a fêmea e um filhote andando atrás, de forma bíblica. Depois de Australopithecus afarensis surge o Homo habilis, descende diretamente do sul da África, eles aparecem. O Homo habilis tem esse nome por causa da habilidade, mas também não é o primeiro a ter manuseio. Esses animais daqui, Australopithecus, também tinham esse manuseio. O Homo habilis é o primeiro parente bem próximo da gente, né, do mesmo gênero nosso. E no quaternário, no último momento, a gente tem a segunda divisão da era Cenozoica, inicia-se há 1.750.000 anos atrás. O nome, quem propôs conhecer o senhor aqui, Desnoyers, em 1820, para camadas que ele achava muito novas, muito recentes da França. Inicialmente, Lier dividiu o quaternário em Pleistoceno e Holoceno. Né? O Pleistoceno seria um momento, depósitos, melhor dizendo, formados em momentos glaciais, então estava envolvido gelo, tá? E depois o Holoceno, que seria para momento pós-glacial. Aqui é o mapa do nosso planeta 18.000 anos atrás, que é o final, mais ou menos, do Pleistoceno, tá? Então a gente tem aqui uma enorme capa de gelo por toda a parte norte desses continentes. A França, aqui não está representada, mas a França era coberta por gelo também, existia uma calota de gelo por cima da França, há 18.000 anos atrás, então o ambiente era bem diferente do atual. 18.000 anos é pouco tempo, né? Essa teoria da separação não era aceita, né? Separação do quê? Desculpa. Dos continentes. Essa teoria da separação dos continentes, ela foi desde 1930, ela é pensada assim, mas efetivamente o pessoal acredita nela piamente desde 1960, mais ou menos. Porque na Segunda Guerra Mundial, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, tinha muito equipamento submarino e tal, que não era mais usado para a guerra, então o que o pessoal fazia? Dava para o cientista, era rapaz de taxa, vai para o cientista. Daí eles pegavam esse equipamento da Segunda Guerra e foram até o fundo dos oceanos e viram essas placas, sabe, se movendo. Então, a partir desse momento, não teve mais dúvidas dessa teoria.
Quaternário, então, a gente tem faunas que a gente chama de pleistocênicas, megafauna, não sei se vocês já ouviram falar. Então, aqui no Brasil existiam preguiças gigantes, né? Os megatério, gênero megatério. E em relação aos homens, durante todo o Quaternário, os hominídeos, a gente tem o desenvolvimento de 3 espécies. O Erectus, que é uma espécie que durou muito tempo, é a espécie de hominídeo que mais tempo durou no nosso planeta. Tá? Ele tem esse nome Erectus, mas não é porque ele foi o primeiro a ficar de pé, como a gente viu, os outros não ficavam de pé, mas ele foi o primeiro a migrar. Ele foi o primeiro macaco a sair da África. Tá? Então o Homo erectus sai da África, vai até a Ásia e vai até a Europa. Lá na Europa, ele evolui para essa espécie aqui, Neanderthalensis, que é o homem Neandertal. O homem Neandertal viveu extremamente bem adaptado às condições de gelo que a Europa tinha naquele momento, 18.000 até 40.000 anos atrás. Eles estavam extremamente adaptados àquele ambiente frio, gelado. E na própria África, onde eles estavam, eles deram origem aos primeiros hominídeos, que a gente chama de Cro-Magnon, que são os Homo sapiens antigos, somos nós antigos, tá? Isso na África. E aí o que acontece? O Homo sapiens sai da África e adivinha para onde vai? Vai para a Ásia, destrói todos esses daqui. Vai para a Austrália, que não tinha nada, vai para a América, que não tinha nada, e vai para a Europa, onde tinha quem? Esses aqui. Adivinha o que ele faz lá? Mata todo mundo também, né? Existe, na verdade, o registro fóssil é bem interessante. Ele vai mostrando que conforme o Homo sapiens vai entrando pela Arábia, pelo Oriente Médio, o homem Neandertal ele vai recuando. Os últimos homens Neandertal são registrados em Portugal. Então eles foram literalmente sendo empurrados por Homo sapiens. E nesse empurra, muitas vezes o Homo sapiens acasalava com eles, né? Não se sabe se esse acasalamento era uma coisa consentida ou se era como em guerra dos dias de hoje. Ah, cheguei, vamos estuprar todo mundo, né? Mas o fato é que os europeus eles têm 4% dos seus genes ainda de Homo neanderthalensis misturado. Todo europeu é um Neandertal, na verdade. O Quaternário, como eu falei para vocês, ele tem essa época do gelo. O ser humano ele tem uma função interessante aqui. Algumas pessoas acreditam que vários grupos animais desaparecem em decorrência da ação desses hominídeos, tá? Mamute. E desde então a gente tem a ação do homem, né? Por isso que os ecologistas chamam de antropoceno, nós geólogos e biólogos não chamamos isso, mas os ecólogos gostam. Mas o fato é que realmente o homem tem uma participação no que está acontecendo hoje no desaparecimento de algumas espécies. Não chega a ser uma extinção em massa, como a gente viu lá no Cretáceo, lá no Permiano, mas é uma extinção acelerada, digamos assim. Vários grupos animais desapareceram por ação trópica direta, né? Desde o lobo da Tasmânia, por exemplo, até um animal chamado quagga da África, que era uma zebra que tinha listas até o torso mediano aqui. Preguiça gigante, algumas pessoas acreditam que foi o próprio hominídeo que destruiu ao chegar nas Américas. O dodô, lembra do dodô? Pássaro bobo, então, nas Ilhas Maurício, né? Os marinheiros chegavam nas Ilhas Maurício e viam essa pomba, porque é um columbiforme, um parente de uma pomba, de 1 metro de tamanho. Imagina o apetite que eles tinham para comer isso daí, né? E ao descer dos navios, o que os dodôs faziam? Iam correndo em direção aos marinheiros. Óbvio que os marinheiros faziam o quê com os coitados do dodô? Davam paulada neles, né? Paulada no dodô e comiam os dodôs. Extinguiu, sumiu. Mas o exemplo mais legal de extinção, que eu acho, em relação à ação antrópica, é a extinção desta ave aqui, que é a fantástica, vou tentar falar no sotaque havaiano, tá? Que é essa ave aqui, é um passarinho pequenininho, que precisa de mais ou menos uns 80 mil deles, macho, só macho, colorido assim, para formar um único manto que os reis havaianos adoravam usar. Não sei se vocês já viram reis havaianos na vida de vocês, eles são maiores do que eu, vocês têm ideia, né? Eles são grandes, então é muito, né?
80 mil para fazer um desses daqui. O último que se registrou foi a confecção desse manto aqui, no último rei havaiano, por sinal, em 1989, depois o passarinho desapareceu. Então, não é porque é uma sociedade tecnológica, que a gente é super capitalista e não sei o que a gente mata, né? Qualquer cultura tem a mesma ação. E o futuro, né, só para terminar a nossa conversa, é o que a gente tenta estudar também. A paleontologia não vive só do passado, ela pega o passado e tenta fazer projeções. O futuro a gente não tem ideia ainda do que vai acontecer, a gente tem algumas projeções, a gente provavelmente está vivendo uma era interglacial, provavelmente daqui a mais ou menos 15 mil anos a gente entra num novo período glacial, se tudo correr de acordo com o que está registrado. Então, esse novo período glacial vai trazer novas geleiras, novas condições climáticas, novas alterações, né? E isso, a longo prazo, nunca ninguém vai saber o que vai acontecer. Por exemplo, a gente tem a ideia que o nosso planeta vai estar assim há 50 milhões de anos daqui para frente. Então, a gente vai estar com essa configuração aqui, há 50 milhões de anos no futuro. Será que há 50 milhões de anos no futuro existirão Homo sapiens? Provavelmente não, né? Mas, vamos ver o que... Nós não, mas a história verá o que vai acontecer. E há 250 milhões de anos no futuro, a tendência é a gente ter uma nova Pangeia. Se vocês se lembrarem, na primeira não, né? Na verdade, o nosso planeta já teve 4 Pangeias, essa seria a quinta. A quarta Pangeia, que é aquela clássica que eu mostrei para vocês, o nosso planeta estava num deserto. Isso aqui vai ser um deserto também. Será que sobreviveremos até esse momento, 250 milhões de anos para frente? Ninguém sabe, né? Então, são conjecturas que nós temos e que tentamos solucionar. Então, eu queria agradecer e estou aberto a qualquer tipo de questão. Obrigado. Perguntas para o professor? Pois não. Depois do processo de deposição, a gente vai ter a diagênese. Então, se um animal morreu, teve essa deposição, a diagênese, e a rocha foi formada, e aí estava o animal, e não passou os 1000 anos, e a gente achou aquele fóssil, aquele animal. Por que ele não poderia ser considerado um fóssil mesmo que ele fosse achado na rocha? Várias vezes a gente acha animais que estão soterrados, assim, ainda em processo de diagênese. É um processo que ocorre com o organismo depois, não só com o organismo, mas qualquer coisa que é soterrada depois do seu soterramento final. Então são processos químicos que acontecem na estrutura. Nos casos dos fósseis, a diagênese transforma. Por exemplo, um osso de dinossauro não é feito de fosfato que nem o nosso, né? É de calcário. Então houve uma troca de elemento químico. Isso é um processo diagenético, tá? Mas no caso de animais ou outros organismos com menos de 11 mil anos, é uma convenção, na verdade. A gente chama de subfóssil, porque ele tem uma datação menor daquela da última era do Holoceno, né? Ele está dentro do Holoceno, então a gente não considera ele um fóssil. E é para evitar, por exemplo, também, a gente chamava de fósseis de estruturas como múmias. Múmia não é um fóssil, tá? Porque tem 3 mil anos, 4 mil anos. Tudo bem? Perguntas? Professor, a gente tem teve, né? Tem na área um termo que eu acho que eu até troquei uma mensagem com você, de um geógrafo do século XIX, final do XIX, que cunhou um termo fóssil-linguístico. E a questão do fóssil linguístico é que ele se cristaliza, e dentro dessa estrutura cristalizada, se a gente tem a chave correta, a gente consegue recuperar a semântica, né? Então, nesse sentido, será que você poderia falar rapidamente como é que é o processo de vocês para... Porque a gente tem a ideia de Jurassic Park, né? O DNA, aquelas coisas. Rapidamente, como é que vocês conseguem... porque a gente vai pela semântica, óbvio, né? Então, o professor usou, o geógrafo Jean Brunet usou, na verdade, se aproveitou de um termo que já existia, tem que tomar cuidado dessa vez.
ele se aproveitou de um termo que já existia, que já tinha sido cunhado, para fazer uma analogia com o que acontece na língua. Então, só para a gente... É legal isso, porque, na verdade, os estudos paleontológicos eles são similares aos estudos biológicos. Não sei se vocês chegaram a ver ou sabem, quando a gente pega os animais do tempo atual, a gente consegue reconstituir a origem deles, né? Através de características, similaridades. Então a gente pega características, cabelo, exemplo bem tosco, né? Para a gente entender, cabelo, comprimento do dedo e cor do olho. E vai pegando essas mesmas características em todos os grupos animais e a gente vai fazendo agrupamentos de similaridade. Com os fósseis é a mesma coisa, só que tem um fator a mais, uma dimensão a mais, que é o tempo. Né? No tempo de hoje, a gente consegue fazer numa linha de tempo só. Então a gente consegue pegar características dos animais de agora e ver o que aconteceu no passado. No caso dos fósseis, a gente tem essa possibilidade também juntada ao tempo, o que é muito legal, porque a gente consegue saber que existiu um animal, mesmo não tendo esse fóssil. Um exemplo, assim, só para vocês verem, já ouviram falar de ratitas? Ratitas é um grupo de aves que não voam. Então, avestruz, ema, casuar, né? Quem mais que é ratita? Tem esses três, mas que seja, tem mais um. Mas ó, avestruz é africano. Oi? Não, pinguim é outro grupo. Não, é ave grande. Tá? Emu. O emu é da Nova Guiné, o casuar é da Tasmânia, a avestruz é da África e ema é da América do Sul. Nenhuma delas voa, mas elas são parentes. Como é que elas estão localizadas nesses continentes, já que tem mar no meio? Então a gente sabe que o ancestral desses animais viveu quando os continentes estavam juntos. A gente nunca vai achar esse animal, mas a gente sabe da existência dele, por similaridades, junto ao tempo. Não sei se você entendeu. Sim. Então a gente pode não achar o fóssil, mas a gente sabe que existiu. Legal, pessoal, para aplicar o pessoal mesmo, que eu fico falando dessa questão de fóssil linguístico, e às vezes a coisa fica meio estranha. Eu falo, gente, tem que ter uma técnica, claro. Tem que ter. E é engraçado que você fala disso da similaridade nos grupos vivos. É a mesma técnica da linguística comparativa. Legal. Exatamente a mesma coisa que a gente faz, né? Que hoje em dia se chama linguística comparativa, mas os filólogos começaram a fazer isso no século XIX. Justamente, tem uma palavra aqui que está aqui na Índia, mas será que a gente tem uma protolíngua? Sim. Será que surgiu uma protolíngua? E o método é exatamente o mesmo. Posso estar errado, mas acho que eles conseguem até formar palavras base, né? Ou não? Assim, uma palavra raiz. Tem grupos trabalhando com isso até hoje. O último notícia que eu tive, tem um grupo conseguindo desenvolver um software para fazer isso. Então tem gente trabalhando aí com linguística comparativa, mas é mais ou menos. O processo, a metodologia é a mesma. Pegar similaridades e ir juntando. Exato. Legal. Pergunte por leite, você que está louco de Não vou falar de dinossauro. Ele vai sair frustrado. Não, eu falo de dinossauro. Eu já interagi muito. Eu queria perguntar, aquela tabela que vai se transformando, sendo atualizada, existe uma comissão internacional? Sim. Ou é Não, é uma comissão internacional. É uma comissão geológica internacional. Junta mais ou menos 50 geólogos de todo o planeta que se juntam anualmente para fazer isso aí. E o critério para novas divisões é sempre o registro fóssil? Ou a idade. Por exemplo, eu encontro uma rocha, uma argila, um argilito e um arenito. São duas rochas diferentes que inicialmente eu chamava de X. Só que agora eu consegui datar, cortar a idade. E eu sei que as duas têm idades diferentes. Então eu dou nomes diferentes. Não é só os fósseis. Os critérios para vocês escolherem os nomes são os mesmos que acontecem. Por exemplo, o Pedro falou para a gente, né, da zoologia. Até foi muito engraçado quando ele trouxe a taxonomia, que ele falou que mesmo que seja errado, tanto que tem um grupo, ontem eu fui lá assistir aula de latim,
Semana que vem o colega vai falar do grego e depois eu vou falar de língua indígena, que são o que eles falam, né? O que eles usam, mas praticamente tudo pode virar, porque o critério é que às vezes a coisa é completamente circunstancial, né? E esse critério circunstancial serve para dar nome para aquela espécie, eu não sei se é espécie, se é elemento, não sei dizer exatamente que categoria que se encaixa naquele grupo. Mas a partir daquele momento, todo ser que tem a similaridade com aquele, não importa, pode estar errado, mas vai ter que seguir a taxonomia. Assim também? É a mesma coisa, a gente tem, é o que eu estava falando de tipo. A gente tem uma espécie tipo, é um animal encontrado e descrito como um nome qualquer, e a partir dele, tudo que for muito similar a ele é a mesma coisa, é a mesma espécie. Né? Mas também tem gêneros, tipos, tem tudo isso. Né? Mas o legal dos nomes, e agora você falando, me lembrei de algo. Era muito comum até o século passado, no final do século passado, usar, óbvio, nomes latins e gregos para fósseis. Né? E a gente aqui começou a pôr nomes em tupi. O primeiro fóssil que a gente nomenclaturou com esse tipo de nomenclatura foi o tambaquira, que é concha gorda. Daí a gente começou a trazer palavras em línguas indígenas para dentro da nomenclatura de fósseis. Os aqui de São Paulo. Mesmo assim, vocês são mais ortodoxos, talvez, do que o pessoal da zoologia, porque quando ele trouxe um nome lá, Nicotedea, eu quase me acabei de... Por quê? Porque ninguém não sabia, então a espécie ficou, eu não lembro o primeiro nome, aí tinha Nicotedea e mais um terceiro termo, né? Foi um argentino, algum artigo que escreveu, né? Então, lógico que não está explicado com essas letras, algo que é desconhecido, eles classificam como Nicotedea. Nossa, né? Então, a criatividade é altíssima. Pois é, essa achei fantástica. Qual? Xenotecos a mesma marinha, não? É uma mesma marinha, é né? uma mesma marinha. Eu não sei se é mesmo, se eu não posso estar errado. Ele está errado, mas é um animal marinho que tinha um casal de pesquisadores, biólogos, né? Isso, estavam recebendo uma professora daqui chamada Diva. E eles estavam identificando essa nova espécie. E esse casal tinha um cachorro chamado Terno. E a Diva pisou sem querer no Terno. Então ela falou, pisei no Terno. Aí eles nomearam o pisei no Terno de Terno. Era falta de fazer. Mas assim, ficou muito engraçado. Então, mas tem vários nomes diferentes, né, em homenagem a músicas do Led Zeppelin. Ele trouxe Ao Star Wars. Star Wars, tem muitos. Professores, eu tenho uma pergunta, mas biológica, na pesquisa da paleontologia, vocês identificam a origem da vida, vocês colocando no grosso modo. E hoje também tem uma questão de se a vida em Marte, nos planetas. O que é a vida? Entendeu? Vocês um pouquinho melhor. A gente considera a vida tudo aquilo que é capaz de autorreplicar suas informações genéticas. Então, se você tem um corpúsculo qualquer que tem material genético que consegue se replicar, jogar isso para frente, a gente chama de vida. Isso é um conceito biológico, não tem nada espiritual, material, nada disso. É simplesmente conseguir jogar material genético para frente. Né? Esse é um processo químico. Então, não impede que aconteça isso em outros planetas. Porque é uma junção, uma sequência química de fatos. Se tiver condições para isso, e sorte, entre aspas, né, vai acontecer. Tá? Mas existem teorias, por exemplo, de que a vida não surgiu aqui, ela foi trazida por meteoros, poderia talvez explicar essa vida em Marte e tal, mas nada impede que a vida consiga se iniciar com condições químico-físicas propícias em lugares diferentes. E é um conceito de vida inteligente e não inteligente. Sim, como eu falei, a vida para nós é qualquer coisa que se replica, não precisa ser inteligente para isso. Né? Tem que ter consciência disso. Então eu queria chegar aqui de novo para agradecer muito
Foi muito bom, a gente aprendeu muito.